no Shiatsu Medicina, nós andamos à volta destes 5 elementos. Temos aqui no elemento fogo, que está aqui em cima, estão a ver? E este elemento fogo, ele representa a nossa alegria. E esta alegria está ligada também a órgãos internos. Por isso é que na medicina oriental não há separação entre emoção, entre o corpo físico e entre a nossa mente. É holístico, porque está tudo interligado. Então, no elemento fogo temos aqui o coração e a alegria. No elemento terra, que vem logo a seguir, temos o baço, que é o órgão associado, e depois temos o pensamento excessivo ou a preocupação como emoção associada. A negativa, a positiva é o intelecto, é o foco, é a concentração. Aqui no metal temos como órgão o pulmão, portanto, aqui o metal é muito importante porque é a nossa capacidade respiratória que está aqui em causa e a emoção negativa associada é a tristeza. Depois temos o elemento água e aqui a água tem a ver com o rim, que é um órgão interno associado, e depois com o medo principalmente em relação ao futuro. E depois temos, por fim, a árvore ou madeira, o elemento árvore ou madeira, que nos fala sobre o fígado, que é o órgão interno associado, e que a emoção negativa associada é a raiva. Vamos ser mais específicos em relação às 2 leis da saúde. A primeira lei da saúde, vocês veem estas seitinhas cor-de-rosa, que faz um círculo. Então, é a lei da geração, em que um elemento, aqui no caso o fogo, é a mãe da terra, ok? O que é que isto quer dizer? Que o fogo alimenta, nutre a terra. Portanto, o nosso coração tem que estar a alimentar, a nutrir o nosso baço. A nossa alegria, a capacidade de estarmos na vida bem, deve estar a nutrir também o nosso pensar, o nosso foco. Sempre com esta, quando temos esta energia em equilíbrio, conseguimos estar concentrados, conseguimos estar focados. O contrário já não é verdadeiro, não é? Quando eu não tenho esta leveza na vida, quando eu tenho excesso de pensar, porque o fogo fala muito também sobre mente acelerada, de fazer, eu começo a perder a concentração, o foco. Isto é uma coisa que me acontece muito, as minhas pacientes chegarem-me e dizerem: Bárbara, eu ando sempre a mil, sempre a fazer coisas, mas eu agora percebo que não tenho memória, parece que não me recordo das coisas, está bem? Então, fogo nutre a terra, que é esta capacidade de eu me nutrir, tem muito a ver também com a parte digestiva, portanto, quando eu tenho este elemento, a terra em equilíbrio, eu sinto que me alimento bem, que escolho bem os meus alimentos, não tenho questões com o meu peso, está bem? E quando ele está em equilíbrio, ele vai nutrir o meu elemento metal. O que é que isto quer dizer? Quando eu sinto este autocuidado, porque terra também fala muito sobre eu cuidar de mim, eu ter amor por mim, quando eu estou em equilíbrio neste aspecto, muito facilmente eu vou equilibrar o elemento metal, que é o elemento seguinte. Eu vou nutrir com isso o elemento seguinte. Então, a probabilidade de eu me sentir organizada, as pessoas metais são extremamente estruturadas, enraizadas. Eu costumo dizer que os metais trazem muito este lado do Excel da vida, não é? São pragmáticos. Também o metal, quando está a ser nutrido, ele não entra em desequilíbrio. O que é o metal em desequilíbrio? É o metal que está entristecido, melancólico, apático, está bem? Portanto, quando as questões da nutrição e do autocuidado estão a ser nutridos, estão a ser cuidados, automaticamente eu vou também sentir que eu estou alegre, que eu estou mais vezes, porque a alegria, como vimos na aula de quarta-feira, não é um estado onde se fica, tá bem? Mas que eu estou mais vezes em harmonia, em equilíbrio. Não caio em estados depressivos tão mais facilmente quando eu me autocuido, quando eu percebo quais são as minhas necessidades. Depois temos o seguinte, não é? É o metal a nutrir a água, e aqui quando eu tenho o metal que me fala em pulmão,
capacidade respiratória, quando inspiro bem a vida, quando eu expiro também, porque este movimento de inspiração e expiração deve ser extremamente respeitado, porque de facto ele vai fazer com que a energia descenda e eu sinta que depois também vou conseguir excretar, porque o pulmão é par da víscera e intestino grosso, portanto consigo deixar ir embora aquilo que já não me interessa mais, então eu vou fazer este ciclo do metal completo e então automaticamente eu vou nutrir a minha água e a água fala sobre a emoção negativa do medo. Portanto, as pessoas que não estão a respirar profundamente, não sentem que de facto a sua capacidade respiratória está plena, e eu hoje que vejo muitas vezes é pessoas com a respiração muito torácica, muito superficial. Eu costumo dizer que parecem passarinhos a respirar, não é? Não inspiram profundamente, nem expiram. Nós devíamos inspirar num tempo e expirar no dobro desse tempo, tá? Imaginem, inspirar em 4, expirar em 8. Então, quem está a fazer isto bem depois vai, à partida, sentir-se com mais coragem, porque o contrário do medo é a coragem. É a fé, eu tenho confiança na vida, está bem? Portanto, isto é a lei da saúde, ok? E depois, se eu tenho confiança, coragem na vida, eu vou alimentar a minha árvore, que é a parte mais da criatividade, do avanço. São os pioneiros em termos arquétipos, os árvores ou madeira, são os que vão na frente, os que desbravam caminhos, tá? Portanto, à partida, se eu tenho coragem, se eu às vezes até posso ir com medo, mas avanço, é esta capacidade de avançar, e eu depois também vou conseguir materializar. A árvore é aquele que materializa, que faz, tá? É uma energia de ação, que eu vejo muitas vezes muitas pessoas a procrastinarem, e depois isto é entrar na roda do hamster. Eu procrastino para me autocastigar, entendem? Autocastigo-me para me entristecer e para me punir. Então isto é bastante doentio, tá? Portanto, eu não faço porque eu quero me castigar por não fazer e sentir-me miserável e triste por não fazer, tá bem? Há muitas pessoas que entram nesta cadência e isso é o contrário desta lei da saúde, que é a lei da geração, em que uns elementos nutrem os outros. Vamos só ao último. Quando eu tenho a capacidade de fazer, de concretizar, esta criatividade, porque a árvore também fala muito deste lado muito criativo, eu vou alimentar, lá está, o meu elemento fogo, que é esta alegria de estar vivo. Ok? Entenderam? É muito complexo. Eu acho que isto é tão bonito, tão metafórico. Na medicina chinesa nós vemos isto como metáforas e acho que é muito mais fácil de entendermos. Deixem-me só ver aqui se no Facebook tem aqui alguma dúvida, alguém que me disse alguma coisa. Não. Vamos avançar então para a segunda lei. Sim, então esta é a lei da geração e agora vamos falar da lei da dominância. Então imaginem, se só tivéssemos esta lei da geração, este círculo, não é? O que é que aconteceria? Pelas leis da física isto iria começar a andar muito rápido. Estão a ver? Então não havia tração. Então por isso existe a lei da saúde da dominância, que é uma estrela, como vocês veem, em que uns elementos têm que dominar os outros para criar um pouco de atrito e esta lei da geração não andar em looping, está bem? Portanto, não criar velocidade demasiada. Então, vamos fazer a estrela. O fogo, ele tem que derreter o metal. O que é que isto quer dizer? Que o fogo, que é a nossa alegria, tem que derreter a nossa tristeza. Tá? Nós temos que ter momentos de alegria, de bem-estar para dominar a entropia do metal, tá? Portanto, para que o metal não entre em desequilíbrio e não fique nesta apatia, nesta tristeza e esteja em equilíbrio, ou seja, esteja nesta capacidade de centramento, de organização, de plenitude, também muita de beleza, porque, por exemplo, o metal 7 é muito este lado da sociabilização, está bem? Então, tem que haver esta tração do metal. Depois, o metal vai ter que fazer a tração à árvore. O que é que isto quer dizer? O metal, imaginem um machado, tem que cortar a árvore. Então a tristeza tem que existir para controlar a raiva.
E isto hoje em dia é sim não muito entendido, porque há um bocadinho aquela positividade tóxica às vezes, não é? Que não nos deixa chorar, e nós fazemos isso às nossas crianças, às vezes que é, não chores. E o choro muitas vezes acalma, não é muitas vezes, ele acalma a raiva. Tá? Eu devo realmente manifestar a minha tristeza, porque assim, à partida, vou-me sentir muito mais controlada na minha raiva. O que acontece é que muitas vezes eu reprimo a tristeza e automaticamente fico, mesmo eu até posso reprimir a raiva, só que ela fica contida, fica tudo lá dentro, tá? Porque isto não tem a ver tanto com a manifestação, mas tem a ver com aquilo que nós depois vamos causar em termos de órgãos internos. Como vocês sabem, cada uma destas emoções tem órgãos associados e depois, claro, começam a surgir as patologias mais orgânicas do que emocionais. Tá? Então, eu tenho efetivamente que sentir a tristeza porque isso vai-me ajudar a sentir raiva. Vocês nunca experienciaram isto, que é estarem assim muito chateados com alguém e de repente vem uma tristeza profunda, choram e parece que há uma calma, uma calmaria, e nesse momento de calmaria até vocês conseguem ter mais clareza, porque às vezes a raiva está-se a sobrepor e a tristeza vem para baixar essa energia que é muito mais ascendente. Faz sentido? Sim? Então, não evitem as vossas tristezas, porque depois é o que vemos aí, principalmente no trânsito. Ainda ontem anteontem, ia a caminho do Porto, ia eu a conduzir, fui ver a Maria Betânia, e então eu sou um bocadinho maçarica a conduzir. Ia eu na autoestrada, o meu marido ao lado, e acho que ia-me meter um bocadinho para o lado, para uma faixa, não sei. Lá o sujeito que estava ao lado lá achou que eu era horrível, não é? Que ele começou a apitar e foi-me a seguir assim um bocadinho ao lado para me fazer gestos obscenos, não sei o quê. Nitidamente é uma pessoa que não deve chorar muito porque ele estava ali com uma raiva muito contida, não é? Que depois quis expulsar numa situação ridícula como a do trânsito. Portanto, o trânsito serve para nós também medirmos, é um termómetro emocional também, ok?